Olá amigos e amigas internautas, vamos iniciar mais esta videoaula tratando sobre o tema da botânica e histologia vegetal. Eu sou o professor Toide da CIDO da cidade de Maringá, estado do Paraná, formado pela Universidade Estadual de Maringá, com pós-graduação também pela Universidade Estadual de Maringá. Atuo agora na instituição Sapiens Curso e Colégio, Colégio Drummond, Colégio Universitário, Colégio Dom Bosco, Colégio Global de Moarama e atualmente mestrando na UEM. Tecidos de sustentação, um tipo de tecido adulto proveniente da histologia vegetal. Relembrando que existem dois tipos de tecidos, os tecidos meristemáticos, ou chamados de tecidos embrionários, e os tecidos adultos ou tecidos permanentes. Os tecidos de sustentação são colênquima, que é formado por células vivas, com reforço de celulose nos ângulos destas células, encontram-se somente em células jovens. É o que promove a flexibilidade em caules de vegetais jovens. E outro tecido de sustentação é o esclerênquima, que ocorre em plantas mais adultas, formado por células mortas e que a sua parede celular possui a presença de lignina. Então, um reforço de lignina, promovendo uma maior rigidez. Isso acontece quando um determinado vegetal já assume uma característica de espessura, de endurecimento, enrijecimento. E a isto se deve a deposição de lignina. Tecido de sustentação, um tecido adulto. Colênquima, jovem. Esclerênquima, mais velho, mais espesso, mais rígido. Colênquima, com reforço de celulose. E esclerênquima, com reforço de lignina. Tecidos de condução. Nós temos o xilema, que ela é formada por células mortas, lignificadas, portanto extremamente rígida, e situam-se mais internamente no vegetal, conduzem água e sais minerais. Portanto, o xilema, que é um tecido vascular de condução, carrega água e sais minerais, geralmente no sentido ascendente, de baixo para cima, da raiz até as folhas. Enquanto que o floema é formado por células vivas, conduzem o açúcar produzido pelas folhas através da fotossíntese e possui células que colaboram com o floema, que é as células companheiras. Então veja bem, temos dois tecidos aqui de condução, xilema e floema. O primeiro carregando água e sais minerais, ou seiva bruta. E o segundo, floema, carregando a seiva elaborada, a partir da elaboração da fotossíntese e produção do açúcar. O floema, ele é carregado no sentido descendente, de cima para baixo, da folha até a raiz. Tecidos de proteção, epiderme e suber. Epiderme viva, aclorofilado e justaposta. Suber morto e com reforços de suberina, que é um lipídio. Na epiderme, nós encontramos geralmente em vegetais jovens, caules jovens, folhas jovens. Lembrando que nas folhas jovens, a epiderme, que é aclorofilada, não tem a função de realizar fotossíntese, e a única célula da epiderme que possui cloroplasto contendo clorofila são as células da estrutura chamada estômato. O suber, proveniente do felogênio, que é um meristema secundário, você tem que ele é morto e suberificado e vai compor o ritidoma. Então, tecidos de proteção, epiderme, originado a partir da protoderme, que é um tipo de meristema primário, e o suber, originado do felogênio, um meristema secundário. Epiderme, formado por células vivas, sem cloroplastos e justapostas. O suber, composto por células mortas na maturidade, contendo suberina e às vezes lignina em sua parede. O suber compõe o ritidoma e esse é utilizado na formação de rolhas. Tecidos de secreção. Vários elementos participam dessa secreção, pessoal. Células secretoras, papilas e pelos secretores, bolsas secretoras, vasos resiníferos, tubos lactíferos
hidatódios e nectários. Na figura ao lado esquerdo, você tem exemplos de pelos de uni a pluricelulares e pelos secretores embaixo, e como os pelos de plantas carnívoros, que secretam enzimas para o exterior para digerir geralmente insetos, plantas carnívoras. Vasos resiníferos, que produzem resina, tubos lactíferos, que produzem o látex. Hidatódios, ele é um estômato avançado, um estômato modificado. Eliminam água no estado líquido, através dos hidatódios. Ocorre quando o solo está saturado de água e a atmosfera saturada de vapor d'água. Então, a condição para que haja eliminação de água na forma líquida pelos hidatódios é que o solo esteja saturado de água e a atmosfera saturada de vapor d'água, com alto teor de umidade. São formadas por células ou uma única célula que perde água. É um estômato modificado. E a essa perda de água na forma líquida chama-se sudação ou gutação. Lembrando que suber, felogênio e feloderma vão compor a periderme. Então, periderme igual suber mais externo, felogênio, meristema secundário, e feloderma mais interno, tecido vivo. O xilema carrega a seiva bruta e o floema a seiva elaborada. O xilema, a água e sais minerais, e o floema, o açúcar proveniente da fotossíntese. Sou o professor Toide. Qualquer dúvida, escreva para professortoide@bol.com.br.